Fala, guardião, tudo bem? Meu nome é Guilherme, estou aqui com vocês para nós fecharmos o último bimestre de 2020, apostila treinamento do quarto bimestre, treinamento 1. O título é Uma Pena na Balança. Vocês podem ver o treinamento na página 22 da apostila, ok? Nós não imaginávamos que iríamos tão longe, né, nessas aulas virtuais. Inclusive, lá no começo, quando pediram para nós gravarmos aulas para vocês, pensamos assim, vai ser só um bimestre e depois a pandemia vai passar ou vai surgir uma vacina e estaremos todos reunidos novamente. E aí foi o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e agora estamos no quarto bimestre ainda aqui. Então, apesar dessa circunstância, eu entendo, até falei para vocês nas aulas anteriores, no início do bimestres passados, né, no início do ano, que esse contexto, essa circunstância em que todos nós estamos, pode ser uma excelente oportunidade para nos dedicarmos na leitura e no conhecimento da palavra de Deus. Assim, é muito importante ir à igreja, ter comunhão com os nossos irmãos, conversar e conhecer pessoas que têm a mesma fé que nós, mas como não podemos fazer isso neste momento por conta da pandemia, nós podemos aproveitar esse tempo em que não precisamos sair de casa, ficar fazendo as atividades no fim de semana, para sentarmos num lugar tranquilo, em nossa casa, longe de distrações, longe do celular, longe de notificações que ficam nos perturbando. Por isso até que a gente pede para não acompanhar, não fazer esse estudo com um celular ou um dispositivo eletrônico, porque nós sabemos que esses dispositivos ficam mandando notificações. É até uma coisa maligna isso, né? Notificações para ficar prendendo a atenção de vocês. Então, vocês estão lá, por exemplo, a lição agora de hoje vai estudar o texto de Romanos 3, do versículo 21 ao 26. Aí vocês estão lá, vão abrir Romanos 3, sabe que é no Novo Testamento, depois de Atos, né? Que é depois dos evangelhos, dos 5 evangelhos. E aí depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos 4 evangelhos vem Atos e Romanos. E aí vocês estão lá na Bíblia procurando, aí pim, notificação. Opa, fulano falou comigo. O que fulano quer? Olha que legal, não sei o quê. Ele foi passear. Olha essa foto. Não sei o quê. Meu Deus, já se passaram 40 minutos e eu ainda não li Romanos 3. Então, vamos evitar esse tipo de distração justamente porque nós damos valor àquilo que Deus quer nos dizer, que Deus nos passa por meio da leitura da palavra. E se nós damos valor, nós reservamos um espaço de tempo, um tempo especialmente para Ele. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, aquilo que a gente valoriza, a gente dá prioridade no nosso tempo, porque o tempo acaba sendo tão escasso, né? A vida é tão corrida, então aquilo que a gente dá mais prioridade no tempo representa normalmente aquilo que nós mais valorizamos. Então, se a gente passa muito mais tempo nas redes sociais, ou assistindo vídeos, ou jogando jogos, isso quer dizer que a gente valoriza muito mais isso do que outras coisas que não estamos fazendo naquele tempo. Então, porque nós valorizamos a palavra de Deus, nós vamos dedicar um tempo para ela, exclusivamente para ela, sem qualquer distração. Voltando no texto que eu tinha falado, aqui em Romanos 3:21 começa assim. Agora, porém, conforme prometido, eu vou ler rapidão, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, pausem o vídeo agora. Mas aí, se vocês quiserem acompanhar comigo depois, eu vou ler rápido só para a gente não precisar perder muito tempo do vídeo, mas vocês podem ler mais com calma em casa. Diz assim: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Esse, inclusive, é o versículo-chave, versículo para memorizar, versículo 23 de Romanos 3, que diz assim: Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus,
que nos resgatou do castigo por nossos pecados. E vai até o 26. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Qual é a palavra-chave desses versículos? Uma palavra que a gente vê se repetindo aqui nesse trecho. É justiça. Ela aparece lá no começo, quando ele fala assim, somos declarados justos diante de Deus, no versículo 22. Depois no versículo 25 ele aparece assim, mostrando assim sua justiça, a justiça de Deus em favor dos que creem. E no versículo 26 ele fala, Deus se mostrou justo. Enfim, repetido 3 vezes nesse trecho, ele diz que Deus é justo. Deus não é simplesmente bonzinho no sentido assim que não vê o erro que existe nas pessoas. Deus não passa pano. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas ela é muito comum assim quando alguém defende erros de outro ou faz vista grossa também, é outra expressão. Não presta atenção nos erros dos outros, finge que não aconteceu. Digamos assim, vocês estão com a missão, digamos que a mãe de vocês passa a missão de vocês cuidarem de um irmão mais novo em casa. E esse irmão mais novo, a mãe de vocês fala assim, não deixe esse irmão mais novo fazer sujeira, nem fazer bagunça em casa, hein? Aí vocês veem ele fazendo sujeira, começa a comer, vamos dizer assim, começa a comer de qualquer jeito, com a mão, sem lavar, derruba no sofá, e aí vocês ficam quietos porque vocês pensam, se eu falar para minha mãe, ele vai me entregar, vai contar alguma coisa que eu fiz também. E aí vocês deixam quieto, fingem que nada acontece, e a mãe volta e fala assim, e aí, cuidou bem do seu irmão? Você fala, não, ele não fez, cuidei, ele não fez nada de errado não. Isso, além de ser uma mentira, né, algo errado, é passar pano, é você fazer vista grossa de algo que está acontecendo. Você não dá o devido valor àquilo que tem de errado, naquilo que naquela pessoa que você deveria supervisionar. Deus não faz isso. Deus vê o nosso pecado e ele é justo no sentido de condenar esse pecado. Esse pecado afronta a natureza divina de Deus, porque Deus é santo e puro e sem perfeito. Então, como Deus não passa pano, o único resultado que deveria ser, a única consequência desse pecado deveria ser destituir todos nós da glória dele. Inclusive está aqui, pois todos pecaram e estão destituídos do padrão da glória de Deus, no versículo 23. Então, como consequência do fato de Deus encarar o nosso pecado como erro e de não ignorar a nossa condição de pecador, nós estamos automaticamente fora do reino de Deus por conta desse pecado. Mas aí que vem a justiça de Deus. Não, nesse caso vem a justiça de Deus e nos coloca fora do reino de tudo de bom que ele nos propicia, inclusive da salvação eterna. Pelo pecado, nós estamos automaticamente raspados fora. E todos, não há um só homem que seja justo e que se faça merecedor do reino de Deus eterno. Eu sei que por enquanto está parecendo bem assim aterrorizante, né? É uma notícia ruim porque Deus é justo e quem é justo condena o erro, né? Então Deus não vai passar pano para o nosso pecado, mas é claro que a Bíblia apresenta uma outra perspectiva e uma solução para isso, que a gente inclusive leu aqui no trecho, né? Que ele foi ao mesmo tempo justo no sentido de nos condenar, mas ele foi justificador. O que significa? Deus condenou, mas ao mesmo tempo nos absolveu. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, absolvição. É uma expressão jurídica que ocorre quando um juiz deixa de aplicar a pena a um condenado, alguém que cometeu um crime. Um criminoso é levado a julgamento no tribunal e essa pessoa deixa de ser condenada porque por algum motivo legal. Nesse caso, nós não somos condenados, apesar da justiça de Deus determinar que fôssemos, por conta da graça que enviou Jesus para pagar os pecados por nós.
Então, Jesus não passou pano, não fez vista grossa aos nossos pecados, ele identificou o erro, ele nos vê como pecadores até vir Jesus e nos justificar. Todos os pecados são destituídos da glória de Deus, se comunica com aquele versículo que está em Tiago, gostaria que vocês lessem também, que é Tiago 2,10, que diz assim, não está na apostila, é só um versículo extra. Eu vou passar alguns versículos extras, já que agora vocês estão com tempo para ler em casa, que não estão na apostila, mas é só para um complemento, que diz assim, Tiago 2,10, só para ir fechando. Diz assim, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Ou seja, com as inúmeras normas e leis e diretrizes que ordenam a nossa vida, com certeza nós infringimos uma sequer. Nós com certeza já mentimos, já desobedecemos, já tivemos pensamentos ruins, já tivemos inveja dos nossos colegas, nós já deixamos de estudar quando deveríamos, nós já enganamos. Infelizmente, isso faz parte da natureza humana, desde o pecado original que a gente vai estudar no próximo treinamento. Então, inevitavelmente, todos nós somos condenados. Inclusive, condenados antes de Jesus, né? Inclusive, o título desse capítulo é Uma Pena na Balança, porque se remete a uma lenda egípcia em que, inclusive, eu recomendo vocês a pesquisarem sobre essa mitologia. É uma lenda, tá? Não é bíblico, não é nada, é só uma lenda que ilustra essa circunstância que os egípcios antigamente, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, o que é errado, é condenado pela Bíblia, mas eles criam que havia uma deusa que, quando chegasse na sala do julgamento, quando as pessoas morressem, ela ia pesar o coração de todas as pessoas e comparar com o peso de uma pena. Ia colocar, não sei se vocês já viram uma balança da justiça, né, que é usada para ilustrar a justiça. Ela tem dois pratos. Um prato ela colocaria a pena e o outro prato colocaria o coração dos homens depois que eles morressem. Se o coração fosse mais pesado que a pena, eles seriam devorados por Amit. Aí pesquisem essa lenda, é interessante saber que é M-A-A-T. Podem jogar M-A-A-T no Google e procurar pelo artigo da Wikipédia sobre isso. E é bem interessante assim que mesmo as pessoas que não eram cristãs, que não criam em Deus, tinham a consciência de que todos eram pecadores, que todos os corações humanos seriam mais pesados que uma pena. Eu, como cristão, você como cristão também tem que ter essa consciência, porque a Bíblia nos diz isso, que todos nós somos pecadores e todos nós erramos e estamos destituídos da glória de Deus. Aqui no treinamento, para responder, tem a pergunta do que é o pecado original. Eu vou dar um spoiler para vocês. O spoiler para responder a lição do capítulo é ler Romanos 5, 18 a 19. Beleza? Até o próximo, pessoal. Somos pecadores, mas em Cristo temos a justificação, o que nós vamos explorar melhor no próximo treinamento. Valeu? Até a próxima.